Muito bem, prezados, voltamos para o nosso último bloco desse encontro de hoje. Estamos tratando aí da imunidade tributária, notadamente da imunidade genérica. E antes da gente ir para o intervalo, eu falei para você sobre a questão da imunidade recíproca nos impostos indiretos. Então a gente falou dessa parte aí que você está vendo. E agora eu vou passar para você a questão da aplicabilidade extensiva da imunidade recíproca. Veja, nos termos do artigo 150, no parágrafo 2º da Constituição Federal, a imunidade recíproca se estende às autarquias e fundações públicas, quando atendem suas finalidades essenciais. Então, a imunidade recíproca, ela pode se estender às autarquias e às fundações públicas naquilo em que estas entidades atenderem suas finalidades essenciais. Veja só. A autarquia, bem como a fundação pública, então vamos colocar aqui as autarquias e fundações públicas, são dotadas de personalidade jurídica de direito público e, portanto, visam o atendimento de um interesse público. Por que eu estou colocando dessa forma aqui para você? Porque o questionamento que eu já vi fazer em concurso foi o seguinte: quem é que tem que provar que tem imunidade? É a autarquia e a fundação pública? Ou, na verdade, cabe ao fisco provar que elas não têm? Compreenderam? Cabe ao fisco provar assim, olha, vocês não vão mais gozar da imunidade porque vocês não estão atendendo suas finalidades essenciais, ou isso é de competência da entidade autárquica ou fundacional? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o Supremo Tribunal Federal ele já manifestou entendimento no sentido de que as entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público interno criadas por lei, ou no caso está falando de autarquia e fundação, são dotadas do princípio da especialidade. Ou seja, são criadas visando o atendimento do interesse público inserido na lei. Você vai colocar então, sendo assim, tais entidades são predominantemente praticantes de atividades de interesse público.
cabendo ao fisco provar que tais entidades não atendem suas finalidades essenciais para a suspensão do benefício imunizatório. Compreendeu qual foi o intuito do Supremo? Ele falou, olha, quando essas entidades são criadas, elas são criadas para atendimento de uma finalidade pública específica. E por essa razão, não tem como você chegar e falar assim, olha, eu tenho que provar que eu estou atendendo a finalidade específica. Parte da premissa é que elas atendem. Então, cabe ao fisco provar que elas não estão cumprindo com as finalidades essenciais para afastamento do benefício imunizatório, e não elas. E se você bem percebeu, quando a imunidade recíproca ela foi criada visando o atendimento da pessoa jurídica de direito público. Porque, veja, quem goza da imunidade são entes federativos, autarquias e fundações. Então, portanto, quando tais entidades foram criadas, elas foram criadas para atendimento da pessoa jurídica de direito público, não direito privado. Só que aí nós tivemos o seguinte, né? Vamos colocar aqui. Recurso extraordinário 407.099. A partir desse recurso extraordinário, o Supremo entendeu a seguinte situação. Empresa pública e sociedade de economia mista, prestadoras de serviços públicos essenciais ao funcionamento do Estado, ou sob regime de monopólio, gozam de imunidade recíproca. Então, veja, empresa pública e sociedade de economia mista, quando prestadoras de serviços públicos essenciais ao funcionamento do Estado ou que prestem tais serviços em regime de monopólio, vão gozar de imunidade recíproca. Por que isso é de extrema importância? Porque observe o seguinte, empresa pública e sociedade de economia mista são dotadas de personalidade jurídica de direito privado. Então observe que o Supremo ele não analisou a natureza da entidade. Ele analisou a natureza da atividade. Então, o STF deixa o critério da entidade para a adoção do critério da atividade desenvolvida. Então, são exemplos de entidades em âmbito nacional, tá? Que gozam dessa imunidade. Temos o Correio, a Infraero, a Casa da Moeda, dentre outras entidades. Agora, muita atenção. Se tais entidades exercerem atividade econômica nos termos do artigo 150, parágrafo 3º, e do artigo 173, parágrafo 2º da Constituição Federal, não gozarão de imunidade. Então, prestou serviço público, beleza.
explorou a atividade econômica, esquece. É o caso, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, da Petrobras. São entidades que visam a exploração de atividade econômica e, portanto, não podem gozar do benefício imunizatório. E uma outra situação também não menos importante. Se determinada entidade, mesmo que preste serviços públicos, ter a sua remuneração pelo usuário. Ter a sua remuneração pelo usuário mediante tarifa, não gozará de imunidade. É o que vai praticamente determinar também o artigo 150, no parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, seja entidade, tanto direito público quanto privado, se estas entidades, mesmo que prestem serviços públicos, elas têm a remuneração pelo usuário mediante tarifa, elas não vão gozar do benefício da imunidade. Claro? Muito bem. Então, estes são os principais aspectos que vocês devem guardar sobre a imunidade recíproca. Temos uma outra imunidade, que é a imunidade religiosa. Essa imunidade religiosa, prevista no artigo 150, no inciso 6, na letra B, ela veda a instituição de impostos sobre templos de qualquer culto. Quando você faz uma primeira análise, em regra te leva ao entendimento de que tais entidades, tais templos de qualquer culto, passam a ser então aqueles locais, né? São os locais onde se professam a difusão de uma crença. E, de novo, o Supremo, fazendo um aspecto teleológico e axiológico, entendeu que o que se está aqui em jogo é a laicidade do Estado. É o fato do Brasil ter um Estado laico, leigo, não confessional. Então, o que se pretende preservar aqui não é local, não é imóvel. O que se pretende preservar, a preservação que se espera da imunidade, é a ampla liberdade de culto e difusão de crença religiosa. Sendo assim, é o exercício da atividade religiosa que tem imunidade. Então, não se trata do templo em si. O que tem que levar em consideração é o exercício da atividade religiosa tem imunidade. Então, tudo aquilo que for utilizado visando a mantença do exercício da atividade religiosa gozará de imunidade. O que levantou, por óbvio, várias discussões jurisprudenciais ao longo dos anos. Primeiro que a gente vai analisar
é a locação de imóveis. Então imagine, por exemplo, que a organização religiosa ela é proprietária de vários imóveis, dentre eles imóveis comerciais. Sendo assim, a entidade religiosa, na condição de locadora, realiza um contrato de locação com uma empresa que lhe paga R$20 mil mensais pela locação. A pergunta é: o imóvel comercial goza de imunidade de IPTU? Então, a organização religiosa ela é locadora, não é locatária. Ela é proprietária do bem e ela realiza a locação. Esse imóvel comercial goza de imunidade IPTU? Veja, de acordo com o STF, se o valor recebido for completamente revertido ao atendimento da atividade religiosa, estende-se a imunidade sobre o imóvel locado. Então, observe que o Supremo Tribunal Federal ele não analisa o que se faz com o imóvel. O Supremo ele analisa o que se faz com o dinheiro. Então aqui nós temos a aplicação da inteligência da súmula vinculante número 52. Então, nesse caso, vai estender a imunidade sobre o imóvel locado, independentemente da sua aplicação. Outra situação que ficou também levada ao Supremo foram sobre estacionamentos e cemitérios. Veja, sendo o estacionamento de propriedade da entidade religiosa e mesmo que seja cobrado, de igual modo, se o valor recebido for completamente revertido ao atendimento da atividade religiosa, estende-se a imunidade sobre o estacionamento. Então, a aplicação foi a mesma em se tratando de questão da locação de imóvel. A ideia foi a mesma ideia central aplicada. Agora, o que você tem que levar em consideração é o seguinte: na questão que envolve os cemitérios. Ele falou, bom, nós temos em regra dois tipos de cemitérios, né? Os cemitérios privados e os cemitérios de cunho religioso. Veja, os cemitérios privados são atividades
empresariais que visam o atendimento de lucro e, portanto, não gozarão do benefício imunizatório ante o exercício de atividade econômica. Agora, então, cemitério privado vai ter imunidade? Não. Agora, o cemitério de cunho religioso. Nós temos cemitérios que são batistas, cemitérios que são católicos. Então, segundo o entendimento do STF, tais cemitérios poderão gozar de imunidade, inclusive a comercialização exercida dentro de sua própria, dentro de seu próprio imóvel, desde que os valores sejam utilizados para atendimento de suas finalidades. Então veja que o cemitério de cunho religioso, esse vai gozar de imunidade. O cemitério privado, este é uma empresa e, portanto, não há o que se falar sobre imunidade. Belezinha? Tranquilos? Então, no nosso encontro de hoje, eu cheguei com você até essa parte que envolve a imunidade religiosa. E aí, na próxima aula, a gente vai dar sequência aí em outros temas importantes. Beleza? Bons estudos para você. Fique com Deus, uma boa semana. Até o nosso próximo.